E pessoas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Teteu. E cara, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo aqui diferente. Tem um bom tempo que eu não trago vídeo aqui no canal. Inclusive eu tô com um projeto pra maio, pra voltar com tudo, tá? Aqui no canal. Tem um tempinho também que eu não atualizo vocês como é que tá o andamento do meu setup atualmente. Não mudou muita coisa dos vídeos que eu já tenho aqui no canal, né, daquela composição, aquela forma que eu tinha deixado no meu setup, né, ainda estou com as mesmas configs. Mudou uma coisinha ou outra, né, parte visual, por exemplo, botei esse papel de parede aqui, coloquei um LED ali, mas que já está desligado, deu defeito, então nem quis gravar, enfim. O setup tá legalzinho, mas o intuito do vídeo não é esse hoje, né? Não é falar sobre o setup, mas sim para falar sobre uma das primeiras coisas que eu trouxe aqui no canal. Meu canal começou com isso, que foi o que, rapaziada? Foi console, tá? Peço desculpas aí, antes de mais nada, se tiver com muito barulho de chuva, porque tá chovendo pra caralho aqui. E é isso, tá? O vídeo de hoje não tem roteiro feito, então pode ser que eu me atrapalhe no que eu vou dizer ou não, mas eu vou falar sobre alguns consoles que eu tenho e o que eles representam na minha vida, o que faz eu ter eles hoje, e o que esses consoles tipo meio que proporcionaram pra mim no meu mundo gamer, vamos dizer assim, no meu início da carreira gamer, tá? Então eu vou pegar um de cada vez, vou falar sobre o que ele afetou ou agregou na minha vida, enfim, é isso que é o vídeo de hoje, beleza? Já tava querendo fazer um vídeo desse já tem um bom tempo, então eu vou falar, vai vir tudo que vier de coração, tudo que vier do feeling, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Então é isso, vou pegar o primeiro console aqui, rapaziada. Bom, rapaziada, esse aqui foi o meu primeiro console, cara. Pra quem não sabe, que eu acho muito difícil, ainda mais aqui no Brasil, esse aqui é um Super Nintendo, tá? Foi o primeiro console que eu tive na minha vida, quando eu era criança. Eu tinha, sei lá, vamos colocar uns 4, 5 anos, eu imagino. Eu ganhei esse carinha aqui, cara, não essa peça exatamente, mas eu ganhei um Super Nintendo do meu tio, né? Meu tio tava se desfazendo e ele acabou doando pra mim um Super Nintendo na época. Eu não sei se ele tinha ido pro PC, enfim, ele é um pouquinho mais velho que eu. Eu não tenho, assim, não tinha tanto contato com ele, mas acabou que ele me deu, né? E, cara, eu tinha justamente essa fita do Ayrton Senna, que foi onde eu comecei a ficar apaixonado por automobilismo, né? Eu tinha essa fita, que eu vou tentar deixar aqui no vídeo pra vocês um trecho do game, pra vocês verem como é que ele é. Mas eu tinha essa fita, eu tinha Mortal Kombat 3, eu tinha medo de jogar na época. Eu tive o Super Mario, eu tive Donkey Kong, tive... Cara, eu não lembro, mas tinha um jogo que eu jogava muito com a minha prima e com a minha mãe, com a minha tia também. Era de um menininho de fralda com um bonezinho e eu acho que ele tampava pedra, tá ligado? Uns bichinhos que vinha assim, tu tinha que pular ou desviar e tacar a pedra. Eu não lembro o nome do jogo, se alguém souber, se alguém lembrar, queria deixar aí nos comentários. Eu com certeza jogaria ele pra relembrar meus tempos de infância. A gente não consegue se recordar com tanta facilidade assim dos nossos tempos de criancinha, por exemplo. Eu tenho na minha cabeça que foi mais ou menos nos 5 anos de idade, 4 anos de idade que eu tive esse console, né? E eu tinha 2 controles, cara, ele era top. Eu tinha aquele... Caraca, me fugiu também. Esses dias eu vi um vídeo sobre esse jogo. Aquele da nave, de corrida de nave. Adorava jogar aquilo. E, cara, esse aqui eu comprei na feira, há um tempinho atrás. Paguei R$40 nele, só que ele não tá dando imagem. Ele liga, mas não dá imagem. Então, assim, eu já consultei alguns técnicos e meio que condenaram ele. Então tá aqui de enfeite, né? Justamente pra, tipo assim, toda vez me lembrar que foi daqui, sabe? Foi desse console que começou a minha paixão por games, né? Desde que eu tinha meus 4, 5 aninhos de idade. Cara, cara, só tenho memória boa sobre esse console, sabe? Zerar Super Mario com a minha tia, a fase do castelo,
Cara, isso era uma vibe tão mágica, cara, que assim, chega até emocionar, velho, porque hoje em dia a gente não sente mais isso. É tanto vídeo no YouTube falando sobre síndrome de PC Gamer, eu não aguento mais jogar, eu tenho tudo e não vou jogar nada e blá blá blá. Que, cara, quando você olha pra isso daqui, é outra vibe, sabe? É por isso que eu tenho alguns consoles aqui hoje. Porque quando eu entro nessa mesmice atual, nessa doença atual de ter tudo, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir, eu venho pra cá. Eu venho pra esses consoles, porque é aqui que tá a raiz. Imagina o tanto de biblioteca, de jogos que tem nessas bibliotecas aqui, esses consoles que eu vou mostrar, que a gente nunca jogou, sabe? Que a gente nunca tocou. E esse aqui foi onde deu início à minha vida gamer, vamos se dizer assim, tá? Cara, só tenho boas recordações desse cara aqui pra poder falar. Enfim, se você também tem, deixe aí nos comentários as suas histórias com esses consoles aqui, beleza? Vamos pro próximo. Bom, aqui eu sou meio suspeito pra falar, né? Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3 PlayStation 2 aqui em casa. 2 deles são meus, tá? Esse aqui é meu principal, vamos dizer assim, porque ele tava com o leitor funcionando, cara, bonitinho. Tá com controle original, série A. Tá meio surradinho, mas tá funcionando 100%, sem drift no analógico, sem nada, botão nenhum afundado. Tá perfeito. Eu vou até deixar ele aqui, no cima do PC, com muito cuidado. E ele eu comprei, cara, por R$100 e ele nunca foi aberto, rapaziada. Acredite se quiser. Nunca foi aberto, desde 2010. Tá o lacrezinho de garantia de 2010 nele. Aqui eu tenho 2. Esse aqui é do meu cunhado. Eu peguei pra dar uma restaurada pra ele. Ainda tá paradinho aqui, que falta ele comprar os periféricos, vamos dizer assim, né? De controle, dos cabos e afins, né? Eu dei até um memory card pra ele e já coloquei o PL, tá bonitinho. Não tá funcionando o leitor não. E nem esse aqui. Esse aqui eu comprei na feira também, junto com o Nintendo. Paguei R$50 nele. Tá funcionando, só também não tá lendo o jogo, né? Claro. Mas se eu trocar o leitor, vai voltar. Mas eu vou tentar restaurar ele pro OPL. Tá bem surrado, bem sujo, ó. Tá vendo? Sujaço. Mas, cara, eu sou bem suspeito pra falar. Play 2, cara, acho que não só pra mim, né? Mas, assim, na minha opinião, é um dos melhores consoles já feitos. Sabe? Tipo, da história do videogame, assim. Por que eu falo isso? Deixa eu acender a luz aqui que tá... A câmera não tá me ajudando. Calma aí. Voltamos. Enfim, eu ia falar por que esse console foi um marco na minha vida. Cara, eu lembro exatamente do dia que eu ganhei ele. Cara, dos meus 0 anos de idade até os 7 anos eu era filho único, né? Então, a gente tinha uma vida razoavelmente boa, né? Assim, não vou falar que era boa, porque o lugar que a gente vive, né, não é tão legal assim, nunca foi. Enfim, eu ganhei esse carinha aqui lá em 2007, tá? 2007. E, cara, eu tenho uma gratidão imensa pela minha família, tudo que eles fizeram por mim, minha avó, principalmente, né? Porque eu lembro até hoje, ela deixou de comprar, se eu não tô enganado, uma máquina de lavar. Acho que foi isso. Ou tô viajando. Enfim, eu lembro que ela ter falado isso já algumas vezes. Que na época ela deixou de comprar algo pra casa que ela precisava pra me dar esse Play 2, que foi uma fortuna. Acho que em 2007, se eu não tô enganado, eu tenho lembrança dela falar em torno de R$700, sabe? Tipo, no Play 2. Em 2007, R$700. E tipo, ele veio desbloqueado, chip Matrix. Ele veio com Need for Speed Underground 2. Veio um jogo do Pikachu lá que você tinha que pular nas plataformas. Veio o Justiceiro. Veio... mais qual jogo? GTA San Andreas Rio de Janeiro. E mais algum outro jogo que eu não lembro qual é, tá ligado? Mas, mano, veio todos esses jogos. Veio com 2 controles. Veio memory card. E veio na caixa completinho. E já desbloqueado, né? Com chip Matrix. Cara, que videogame espetacular, rapaziada. O tanto de jogo que tem nisso daqui é brincadeira. E eu nem cheguei perto de nem, acho que 1/4 da biblioteca do Play 2 até hoje. Imagino que muitos de vocês também não, né? Mas, cara, o Play 2, cara, ele é um ótimo console até hoje pra você ter.
sabe? E ele me causa muita nostalgia. Ele foi o melhor console que eu já tive, foi o que eu mais aproveitei, mais joguei. Cara, lembranças de ir na casa dos amigos, a gente jogava Mortal Kombat Shaolin Monks, zerava vários jogos juntos. Eu lembro que eu ia na casa de um amigo meu, a gente jogava todo santo dia Bomba Pet, fazia campeonatinhos com o pessoal da rua, sabe? Valendo R$ 1. Nossa, cara, era muito da hora. Tipo, ia na casa de outro amigo que gostava de jogo de corrida, a gente jogava Need for Speed o dia inteiro, tunava os carros, fazia campeonatinho de carro mais bonito. Cara, é muita lembrança, assim, muito legal que eu tive que eu tenho desse console, sabe? Da experiência de ter um, né? Quando eu era menor, jogava muito em família aqueles os jogos do Scooby-Doo, do Ben 10. Aquele jogo do Scooby-Doo, cara, que... Eu esqueci o nome dele também, mas é um jogo de Scooby-Doo aí bem famoso. No qual eu jogava muito com o Scooby e o Player 2 com o Salsicha. E tipo, cara, era muito mágico jogar aquilo, era muito legal. O jogo do Shrek também, gostava de jogar com minha prima. Cara, muito jogo foda, assim. Só que assim, o que mais me marcou na era do Play 2 foi eu ir pra escola, chegar da escola, né? Lá pras 4 e poucas, 5 horas da tarde. Cara, eu lembro de simplesmente chegar do colégio, eu nem trocava de roupa, mano. Eu simplesmente pegava um pão com manteiga, um copaço de Toddy, ia jogar GTA San Andreas, o Rio de Janeiro, né? E, tipo assim, pegava um carro e ia andar sem rumo escutando música na rádio do jogo, sabe? Tipo, foi aí também que foi graças ao Play 2 e ao GTA que eu consegui, tipo assim, ter um gênero musical a ser escolhido, sabe? Tipo, hoje eu escuto muito Linkin Park, é a banda da minha vida. Eu sou muito fã e tal. Graças ao Play 2 e graças ao GTA San Andreas Rio de Janeiro, que tinha uma rádio que se chamava Rádio Meteora, que tinha as músicas In The End, Numb e Crawling do Linkin Park, que são acho que as 3 mais famosas, vamos dizer assim, né? Pra quem não conhece a banda, com certeza já ouviu. Cara, esse videogame é perfeito, perfeito. Por isso que eu tenho ele até hoje. Guitar Hero, mano. Quem nunca jogou Guitar Hero, tá ligado? É muito foda, mano. Gun, mano, muito jogo mesmo, tá ligado? Os primeiros Final Fantasy, próprio Need for Speed, pra quem curte o jogo de corrida. Cara, você tem um Winning Eleven pra jogar, tá ligado? Tipo, mano, muito foda mesmo. E, cara, os melhores jogos estão aqui, tá ligado? Nesse carinha. É daqui que vem muita inspiração para jogos atuais, pode ter certeza disso. E, cara, se eu pudesse ficar falando do Play 2 aqui o dia inteiro, eu com certeza ficaria falando só sobre ele, tá ligado? Mas a minha maior lembrança mesmo dele é o GTA San Andreas, que eu nunca zerei até hoje, eu tenho 24 anos de idade, nunca zerei o jogo na minha vida, sempre pegava pra andar sem rumo no jogo, tá ligado? E era essa minha mágica, né? Meus finais de tarde, todos os dias, era esse cara aqui. Ele que me dava um apoio emocional gigantesco, tá ligado? É bizarro o que esse carinha aqui fez na minha vida. Vamos pro próximo. Agora a gente vai falar da 7ª geração de consoles. Não pode faltar aqui, né? Com certeza. Bom, de 2007, né? Quando eu ganhei meu Play 2, até 2013, que foi onde ele durou. Porque meu Play 2, cara, eu esqueci até de falar isso. O meu Play 2 na época, ele teve um fim trágico lá em 2013, cara. Ele parou de ler o leitor, levei num técnico e o técnico sumiu com o meu Play 2. Eu nunca mais vi ele na vida, tá ligado? Talvez seja por isso que hoje em dia eu tenho mais de um aqui. Enfim, vamos falar agora do 360. Cara, esse console aqui, eu ganhei ele em 2013. Lembro até hoje da minha avó comprando isso lá na Casas Bahia pra mim, tá ligado? Viajando em outra cidade. Cara, eu tive esse console, entre aspas, no lançamento dele no Brasil. Eu tinha um amigo, né? O Pedro Augusto, o nome dele. Nunca vou esquecer. Abraço pra você, Pedro, seja onde tu estiver aí, mano. Esse vídeo nunca vai chegar nele, mas enfim. Cara, ele tinha ganhado assim que lançou no Brasil. Tipo, sei lá, lançou no Brasil, lançou, sei lá, em São Paulo. 2 dias, 3 dias depois ele já tava com um em casa e eu tava indo na casa dele jogar. A gente jogou, foi que jogo? Cara, acho que a gente jogou um tal de Saints Row. A gente jogou Saints Row e depois um tal de Mud lá de motocross. Cara, esse console foi um grande divisor de águas pra mim. Tipo assim, o primeiro GTA que eu vi rodar nele foi o GTA 4.
Fiquei apaixonado pela física do jogo e tal. Também é um jogo que eu nunca zerei. Nem cheguei perto de chegar na metade da história do GTA 4. Mas, cara, aqui foi onde eu conheci o Forza. Aí minha paixão, cara, meu coração fala até mais alto por esse jogo. Forza Horizon, não tem jeito, cara. É esse console aqui, tá ligado? Eu tinha um bloqueado. Eu tinha bastante jogo quando eu ganhei. E, cara, a minha maior lembrança tendo esse modelo, inclusive o primeiro que eu tive, já tive vários 360 na minha vida, tá? Acho que uns 5 ou 6. Mas esse daqui foi literalmente o primeiro modelo, né? Com o touchzinho aqui. Foi o primeiro modelo que eu tive, né? Cara, ele era bloqueado. A minha maior lembrança que eu tenho foi de ir com a minha mãe pra outra cidade quando lançou o GTA V. A gente comprou na leitura. Tipo assim, pagamos R$300 no jogo, tá ligado? Eu não, né? Minha mãe pagou pra mim. E eu nunca vou esquecer isso, porque eu sempre fui de pedir muito as coisas pra minha mãe, sabe? E minha avó também, claro. Adorava colecionar Hot Wheels na minha infância. Adorava, sabe? Tipo, eu era uma criança muito pidona, mano, tá ligado? Porque eu sempre tive aquele costume de sempre ganhar muito quando eu era filho único. Não que seja um fardo na minha vida ter tido irmãos, tá? Pelo amor de Deus. Eu amo minhas irmãs, eu amo os meus irmãos, tá? Mas eu tô dizendo o seguinte, tipo, eu era muito mimadinho, sabe? E não por culpa, eu acho que dos meus pais, né? No caso da minha mãe e da minha avó. Mas por minha causa mesmo. Eu queria tudo a todo momento. Eu me comparava muito aos meus amigos, sabe? Que tinham mais do que eu. E acho que isso é normal de toda criança ou toda pessoa, né? Porque tem até adulto que faz isso até hoje, entendeu? Mas, cara, o 360 ele me marcou muito nisso, sabe? A gente jogar GTA V, o GTA Online com os meus amigos. Lá em 2013, 2014 mais ou menos ali, os mod menus que tinha no GTA V, cara, isso aqui é uma relíquia, velho, sabe, tipo, isso aqui é muito foda, mano, de você ter e, tipo assim, olhar pra ele, porque ele não tá nem, eu não tô nem jogando nele mais, sabe, ele tá só parado aqui mesmo, e tipo, eu fico imaginando assim, imaginando não, né, na verdade eu fico lembrando, tipo, cara, aquela época era surreal, era muito bom, tipo, jogar com os meus amigos, a gente fazer uma resenha na sala da casa de alguém, tipo, morreu, passa o controle, sabe? Tipo, cara, não sei, é muito maneiro, sabe? Tipo, jogar um Forza, o primeiro que bater passa a manete, sabe? Era muito maneiro, tunar carro, enfim, muitos jogos também maneiros saíram daqui, né? Alguns exclusivos, né? Igual o Forza, por exemplo, que hoje já não é mais exclusivo de nada, mas na época dele era, né? E, cara, jogar o Forza Horizon 1, aquele Dodge Viper marcante, trilha sonora incrível. Sabe, esses momentos, assim, foram os mais marcantes pra mim. Pô, acho que foi o momento mais marcante pra mim mesmo dele. Foi esse lance, né, da minha mãe, eu e a minha mãe ter ido comprar esse GTA V pra mim na leitura. Isso lá em 2013, 2014. E eu ter zerado o Forza também pela primeira vez. Tem mais um momento também que eu achei bem legal. Uma vez, cara, eu recebi uma visita, não lembro nem de quem, acho que de familiares do meu ex-padrasto, que eles ficaram me olhando correr. Eu tava jogando Fórmula 1 2013 e eu sou meio suspeito pra falar com corrida. Eu sou apaixonado por corrida e até hoje eu guio, né? Eu corro de Fórmula 1 virtual, né? Em campeonato mais a sério, vamos dizer assim, né? E pretendo começar a correr de kart na vida real. Mas tipo assim, eu tenho uma lembrança bem forte deles me olharem correr e, tipo assim, cara, ele guia como um profissional, sabe? Tipo, isso, você escutar isso sendo uma criança, teu ego vai, ó, lá em cima, tá ligado? Então, acho que foi esses os momentos mais marcantes, assim. Esse foi uma besteirinha, assim, de criança, né? Mas o momento mais nostálgico que me vem na cabeça, realmente, é de quando eu comprei e joguei o GTA V pela primeira vez também, né? Cara, aquele começo, aquela introdução de aparecer a praia com os créditos, assim, no começo do GTA V, cara, aquilo lá era muito foda, sabe? Depois de ter a primeira parte lá em Ludendorff, acho que fala, né, a parte da neve lá com o Michael e o Trevor. Mas é isso, velho, a minha história, assim, com o Xbox é um pouco mais rasa do que as outras, mas em si foi um videogame muito marcante na minha vida também. Tá acabando, hein? Vambora, por último.
Guys, por último, mas não menos importante, pelo contrário, aqui já um PS3 Super Slim, todo bonitinho, perfeitinho, Gran Turismo 6 ali, ó. Cara, o que falar desse console? Esse console, pra quem não sabe, quer dizer, pra quem não sabe, né, porque ó, o YouTube é Brasil e mundo, enfim. Eu morava numa cidade pequena de Minas, né? E agora eu estou morando desde 2014 numa cidade que é bem maior do que a que eu morava. É a quarta maior cidade de Minas, né? Que é Juiz de Fora, né? E, cara, depois que eu me mudei pra cá, eu fiz bastante amizade com o pessoal que jogava, né? E eu tive um amigo, que inclusive hoje é um irmão pra mim, eu sou até padrinho do filho dele, o Nathan. Nós não, né? Ele comprou um PS3 na época. E foi a primeira vez que eu tive contato com o PS3, lá pra 2014, 2015, se eu não tô enganado. Acho que foi ali. A gente tinha todo Xbox, tá? A gente tinha Xbox, a gente jogava Forza junto, a gente jogava GTA junto, eu e ele, inclusive, e o Júnior também. Inclusive, isso era um ponto foda que me marcou no GTA Online com os meus amigos, era eles, né? No caso, no Xbox 360. E aí, ele veio pro mundo do PS, né? Comprou um Play 3. E, cara, eu ia pra casa dele quase que todo dia pra gente jogar junto. E, tipo, era uma época que a gente assistia muito... A gente fazia muita coisa igual. Tinha muita coisa em comum nós dois. Tipo, eu lembro da gente assistir Mítico Jovem, por exemplo. O Mítico do Podpah, tá ligado? Tipo, na época que ele fazia vídeos pro canal dele, que chamava Mítico Jovem. Tipo, ele vestia roupa da Kings, a gente tava de roupa da Kings. Ele bebia, a gente queria beber. A gente queria... Tipo assim, a gente era meio uns adolescentes meio loucão, tá ligado? Tentando viver a vida que o Mítico vivia, sabe? E depois a gente foi se afastando um pouco dessa loucura e foi voltando, resgatando aquela vibe de jogar algo juntos, tá ligado? E aí, tipo, a gente trazia mais gente que tava nesse mundo doido, né? Que não prestava tanto, pro mundo dos games. Que foi onde ele comprou esse Play 3. A gente jogava... Cara, acredite se quiser, a gente fazia Copa Cirrose, cara. A gente assistia Júlio Cocielo, por exemplo. A gente jogava PES 2016 ou 17, nesse carinha. E, tipo, quem perdesse a partida tinha que tomar umas doses de alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, modéstia à parte é errado, mas era divertido isso, né? Adolescente só faz cagada, vocês estão ligados disso. Enfim, mas o meu momento mais marcante foi com o Play 3 dele também, né? Que a gente jogou, cara, o meu jogo preferido da vida, assim, não tem... Você fala assim, cara, Death Stranding foi um jogo foda. Sei lá, Red Dead Redemption 2 é um jogo muito foda. God of War, enfim, mano, não tem um jogo melhor pra mim do que The Last of Us, tá ligado? E foi nesse carinha que eu conheci essa obra de arte. E foi na casa desse meu amigo, Nathan, que eu descobri o The Last of Us. A gente zerou pela primeira vez junto, inclusive, naquele esquema, morreu, passa o controle. Tipo, vinha os instaladores, cara, davam medo, davam não sei o que lá, mas a trilha sonora prendia, o diálogo era bom, dublagem foda, o enredo da história do jogo é incrível. Tipo assim, não dava vontade de ir embora, sabe? Eu ia embora já falando assim, pô, amanhã eu posso estar aí, tá ligado? Tipo, era bem que isso, sabe? Tipo, pô, eu ia dormir pensando no jogo, no que ia acontecer no dia seguinte, tá ligado? E quando não dava pra ir lá pra jogar, eu ficava mó na bad, mano. Porque eu não tinha o videogame, tá ligado? Eu tinha o Xbox na época. Então, tipo assim, eu deixava meu Xbox parado em casa pra ir na casa do meu amigo jogar The Last of Us, tá ligado? De tão foda que foi esse jogo pra mim. E hoje em dia ainda é meu jogo preferido da vida, né? Já zerei o 1 e o 2. Eu acho que o 1 já zerei umas 12, 13 vezes, mano. Pra vocês terem noção. Penso em jogar de novo ainda, claro. Mas isso é o que mais me marcou no Play 3. E assim, não é fazendo uma propaganda, esse vídeo não é nem pra falar se vale ou não a pena ter qualquer desses consoles aqui. Mas claro, cara, se você é um pouco saudosista igual eu e sempre tá querendo resgatar um pouco da vontade de voltar a jogar, se você não joga mais ou tem vontade de jogar, mas não joga por, sei lá, por preguiça, ou seja qual for o teu motivo, volta pra esses caras aqui, tá ligado? Tenta resgatar um pouquinho de nostalgia na tua vida, porque isso aqui vai te dar vontade de voltar, sabe? Não é em si também só videogame, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Seja você praticar um esporte que você praticava quando era mais novo, tem vontade de voltar e não volta. Sei lá, um carro, qualquer coisa, mano, um hobby, tá ligado? Escolha um hobby pra sua vida, porque é muito importante
ter, ainda mais na vida adulta, cara. A gente só tem estresse, conta pra pagar, discussões e cobranças. E, cara, tem que ter um momento de paz e relaxamento. E esses caras aqui trazem pra mim isso, tá? E o que mais me marcou é esse. Inclusive, esse aqui é o cara que eu mais jogo dos todos que eu tenho aqui. É ele, porque ele tá desbloqueado. Inclusive, eu penso em fazer um vídeo de recomendação. Acho que tem aqui no canal, inclusive, um que eu já comprei todo ferrado. Mas não é esse, tá? Esse que eu comprei, tá bonitinho. E, cara, de coração, eu penso seriamente em nunca me desfazer desses consoles. Tô pensando em pegar um console atual, dessa geração atual. Mas, cara, esse aqui, pra quem não tá com muita condição e quer um videogame pra se divertir, vai de PlayStation 3, mano. Tá ligado? O foda hoje em dia tá sendo as mídias físicas. Elas estão morrendo. Não todas não, mas elas estão dando um códigozinho de erro, né? Mas, cara, desbloqueado, você baixa tudo pelo próprio REM, tá ligado? Pelo próprio console, então você não precisa de mídia física. Então, tipo, mano, vale muito a pena. Aqui eu tenho PS1, PS2, PS3, PSP, tenho o Super Nintendo dentro dele se eu quiser, PS Vita, tá ligado? Enfim, mano, ele é um console super completo pra hoje em dia, tá? E é isso, mano. Esse foi o vídeo, tá ligado? E claro, né, eu tenho o PC, claro também, né, ele também é muito marcante na minha vida. Sem PC, eu acho que eu não estaria nem trabalhando como que eu trabalho hoje, né? Que eu sou vendedor de informática. Eu sei, acho que quase que tudo sobre isso. Graças a eu fuçar nisso daqui, a eu mexer, e claro, também sou técnico de informática, né? Mas, cara, ter o PC também é algo surreal, tá? E graças a esses caras aqui, que hoje em dia eu tenho isso daqui, né? Senão, se eu não tivesse, eu também não teria o PC. Bom, já tive outros consoles também, já tive PS4 que também me marcou em algumas coisinhas. Eu vendi o meu que eu tava há pouco tempo atrás. O PS4 me marcou muito quando eu joguei God of War 2018 com minha esposa, né? A gente zerou juntos, porque ela é absurdamente fã de God of War, sabe a lore inteira da franquia, e eu não sei quase nada. Hoje que eu tô pegando pra jogar o 1 aqui no Play 2, né? Tô zerando em ordem cronológica. Mas, cara, esse foi o meu momento mais marcante com o PS4, tá? Eu tô sem aqui pra poder representar, colocar aqui na mesa pra vocês. Mas a minha história com o PS4 é bem rasa, sabe? O momento mais marcante que eu tive nele foi jogar o God of War 2018, né? O God of War 4. Com a minha esposa, a gente zerou no sofá da sala. Zeramos, sei lá, em coisa de 3 dias, sabe? Quando lançou o jogo. E é engraçado porque eu só jogava, só sabia bater. E quem buildou, né? Porque o God of War em si é um RPG também, né? E você tem que aprimorar os poderes do Kratos e do Atreus lá. E a minha esposa sabia tudo pra poder buildar, né? A armadura e tudo mais. Eu só sabia bater. Então ela me ajudou nessa parte, cara. Então, assim, isso foi muito foda pra mim. Ela não é muito ligada aos games. Ela gosta muito de jogar The Sims aqui no PC e tal. Mas fora isso, cara, ela não joga muito. E God of War foi um momento muito mágico na minha vida de ter jogado com ela, tá ligado? E PC eu também tive um momento marcante com ela. A gente zerou Grounded junto. E quase chegamos a zerar State of Decay 2. Também, muito bom. A gente jogou bastante. E assim, também tem os meus amigos, a gente joga um CSzinho e tal. E o meu simulador também, né? Eu uso ele como simulador de corrida, né? E pra quem sabe, tem vídeo aqui no canal também de um dia de corrida meu, que eu ganhei até corrida e tal no vídeo. Beleza? É isso, rapaziada. O vídeo vai ficar bem longo, mas é assim, de coração, não vai ter nem muita edição no vídeo, tá? Como eu falei, sem roteiro, então foi mal se eu embolei na hora de falar alguma coisa, tá? Mas é isso, é um videozinho que eu tô aqui na minha folga, tá? O canal tá meio parado por isso, tô me sentindo meio cansado mental e fisicamente, pra dar continuidade no canal religiosamente todo dia. Então eu vou gravar como um hobby. Lá pra maio, nas minhas férias, eu vou tentar gravar um vídeo todo dia, ou pelo menos um dia sim, dia não. Tentar fazer essa chavinha virar aí, quem sabe eu fazer isso aqui um trabalho secundário, né? Mas enfim, rapaziada, fiquem com Deus, um beijo, queijo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de cada console, se vale a pena ou não ter, quais são as experiências que vocês tiveram com algum desses consoles aqui na vida de vocês, beleza? Tamo junto, beijo, queijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou!